Olá, seja bem-vindo ao 9º episódio do Manancial Talks. Estamos aqui no 4º andar da sede da SEDAI, no Manancial, que no último dia 22 de fevereiro comemorou um ano de existência, esse espaço de inovação social e ambiental e tecnológico aqui na SEDAI. Você pode acompanhar os outros episódios que já estão disponíveis aí na nossa playlist. A gente já detalhou muito sobre esse espaço. E hoje nós iremos debater um tema mais sério. Vamos falar sobre violência e assédio contra a mulher. No último dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. O mês de março é dedicado a essa data e a gente vai trazer aqui um pouco mais sobre o tema. Para conversar conosco, a secretária estadual da Mulher, a Heloísa Aguiar, também a presidente do Instituto de Segurança Pública, a Marcela Ortiz, e a Simone Meda, que é membro da Comissão Permanente de Apuração na Gerência de Compliance da SEDAI. Gostaria de dar boas-vindas a todas aqui. E, primeiro, com a fala inicial, a secretária estadual da Mulher, falando sobre essa data, esse mês importante. Tudo bem, secretária? Bom dia. Bom dia a todas e todos. Obrigada pelo convite. Minhas amigas Marcela e Simone, prazer compartilhar esse momento com vocês. É um mês longo, né, Lacerda? A gente está há 15 dias, quase 15 dias, tratando do Dia Internacional da Mulher, mas eu já começo fazendo um apelo, um pedido, que não seja comemorado só no dia 8 de março, que todos os dias sejam dias, nossos dias de respeito, de igualdade, de equidade. E eu quero agradecer essa oportunidade, esse espaço, para que a gente possa falar um pouquinho da recém-criada Secretaria da Mulher, dos dados sobre violência. Marcela está aqui, que vai poder falar bastante, vai nos auxiliar bastante, e com a minha amiga da SEDAI, que a gente possa falar um pouquinho também sobre governança, porque em todas as ações, em todos os espaços, a mulher tem que estar presente, né? A figura feminina enquanto gestora, enfim. Então, vamos lá. Obrigada pelo convite. Marcela, bom dia. Bom dia, também agradecer imensamente por estar aqui, cumprimentar minhas amigas, todos que estão nos assistindo. E é isso bem que a secretária falou, né, que a Elô falou, é um assunto que nunca vai ser o suficiente a gente falar, é necessário uma conscientização, um debate, uma reflexão do governo, do Estado, dos órgãos públicos, mas principalmente dos cidadãos também, da sociedade. Então, acho que nunca é demais a gente conversar sobre esse assunto que acaba impactando todos nós. Simone, bom dia. Bom dia. Eu concordo plenamente com elas. Eu acho que é um trabalho muito sério que a gente faz aqui na SEDAI. Eu sou muito feliz de trabalhar nessa área e eu acho que eu concordo plenamente com essa questão que não é só em março, né? É o ano todo, é dia a dia, é um trabalho contínuo e um trabalho de muito respeito. E, Marcela, já entrou no calendário, digamos assim, do Rio de Janeiro, no Dia Internacional da Mulher, o Instituto de Segurança Pública divulgar o dossiê da mulher, 17ª edição, e um número preocupante chama logo a atenção, né? A quantidade de feminicídio batendo um recorde. Qual é a importância desse trabalho para a gente ter uma ampla divulgação por parte da imprensa e automaticamente também passando por outros órgãos, que a gente vai trazer um pouco aqui, né? Chegando à Secretaria da Mulher, vindo para dentro da SEDAI para tentar reverter esse número. Conta para a gente um pouco como é que é feito esse trabalho e a importância dele também. A 17ª edição, né, como você falou bem, significa que são 17 anos produzindo um estudo e divulgando também voltado exclusivamente para a violência sofrida pelas mulheres no nosso Estado. O Estado do Rio foi pioneiro. O Rio de Janeiro, por meio do Instituto de Segurança Pública, foi o primeiro estado do país a lançar um estudo desse tipo. E, com isso, a gente espera contribuir não só com os dados, que são fundamentais para a implementação de políticas públicas, né? Quanto mais a gente puder se basear por meio dos dados, maior a possibilidade dessas políticas serem efetivas, eficientes, mas também a gente pretende colaborar com o debate, com a conscientização da sociedade, porque a violência contra a mulher ela é muito complexa. É um crime
com um alto grau de complexidade para ser enfrentado, porque ele vai muito além da segurança pública, né? Não são nem dezenas de anos, são milhares de anos de um gap aí histórico em que as mulheres não gozavam dos mesmos direitos que os homens. Então, no final das contas, é preciso enfrentar esse machismo estrutural que ainda toma conta das nossas relações sociais. Daí a importância da gente falar dos dados. O dossiê também apresenta algumas análises a respeito das 5 violências que são descritas na Lei Maria da Penha: violência física, violência sexual, violência moral, violência psicológica e violência patrimonial. E é incrível que a gente está em 2023 e muitas mulheres ainda não se veem como vítimas. Elas passam por situações em que elas têm dificuldade de entender aquele fato como crime. Isso é muito comum, por exemplo, na violência patrimonial, em que a mulher é vítima, mas ela não percebe aquela situação como um crime, e ainda mais um crime que é abrangido pela Lei Maria da Penha. Então, a gente espera que a publicação desses dados e a elaboração dessas análises possam contribuir não só para a implementação de políticas públicas, mas também para esse amplo debate e a conscientização da nossa população. A gente fala de 17 anos de dossiê da mulher, e nesse último, que foi em função do ano de 2022, um recorde de feminicídios: a cada 3 dias, uma mulher morta no estado do Rio de Janeiro. Chama muita atenção, esse número grita muito, e a gente precisa ter medidas para tentar reverter esse quadro, né? E aí entra um pouco do trabalho da secretária na pasta dedicada à mulher. Com base nesses números, com o que a gente tem no Estado, explica um pouco para a gente o papel dessa pasta, por que ela foi criada e como você trabalha no seu dia a dia. Bom, a pasta foi criada por uma promessa de campanha do nosso governador. O Rio de Janeiro, ele é pioneiro nos movimentos, ele tem um pioneirismo na história dos movimentos de mulheres no nosso estado. Então, já era, né, mais do que sem tempo de ser criada uma pasta. A gente não tem nenhuma pretensão, Lacerda, de inventar roda. A gente não tem nenhuma arrogância aqui de criar nada, porque os dados são produzidos, os trabalhos são feitos pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Nós temos um time muito atuante. Então, a criação da secretaria é para que ela seja uma referência nessa interdisciplinariedade, que ela possa trabalhar de forma transversal, com os dados do ISP, com as ações da Polícia Civil, com ações da Polícia Militar, para que a gente possa, juntamente com os secretários dessas pastas, que a gente possa melhorar processos, que a gente possa, na ponta, ajudar a melhorar o atendimento, para que a gente possa cada vez jogar mais luz, né, nos crimes e nas ações de assédio. A Marcela me falou uma frase que eu nunca esqueço. Há 17 anos, e sobretudo nos últimos anos, a gente não esconde embaixo do tapete os dados, né? O governador, ele tem uma postura de enfrentamento, ele tem uma postura de melhorar os processos. Então, a criação da secretaria é exatamente isso, para que a gente possa estar juntos dos outros secretários que coordenam as outras pastas, com os dados do ISP, com os atendimentos nas DEANs, das Delegacias para Mulheres, com os atendimentos da Patrulha Maria da Penha, com os atendimentos na ponta dos CEANs, dos CIANs. Então, a secretaria ela vai coordenar e estar disponível para que todo o atendimento de proteção integral a essa mulher, em todas as pastas, saúde, educação, trabalho, eu vou me esmiuçar um pouquinho mais para frente daqui do nosso bate-papo, para que a gente não deixe a questão da mulher ficar de fora de nenhuma pauta no governo. Então, a gente está muito ciente, com bastante otimismo, e nesses quase 3 meses de existência da secretaria, a troca tem sido muito boa, tem sido muito rica com os outros secretários. Então, é isso, é trabalhar de forma transversal, resgatando os movimentos de mulheres dos últimos anos. O Rio de Janeiro tem essa tradição na criação das DEANs, dos CIANs, dos CEANs, e que a gente possa melhorar, de fato, os processos.
porque muita coisa, se a gente acredita que os números também cresceram porque as mulheres estão mais atentas, as mulheres estão mais atuantes, as mulheres estão mais despertas. Claro que muito há de se fazer, mas a gente acredita que o processo ele é positivo, ainda que os números sejam altos, porque a gente, não que seja positivo o feminicídio, mas é sinal que a gente está disponibilizando maior acesso ao sistema de segurança pública. E Marcela também explica melhor um pouquinho. Quando a gente, na rádio, divulga um caso de feminicídio e esses casos cada vez mais frequentes, né? Esses casos vêm cada vez mais frequentes na nossa programação, a gente sempre levanta essa bola, né? Aumentou o número de casos de mulheres sendo agredidas, ou aumentou o número de registros de casos de mulheres sendo agredidas, e em função disso a gente começa a ter mais histórias. E tem um outro fator, que é o que a secretária comentou também, em relação ao que a mulher no passado ia para uma delegacia, por exemplo, registrar uma ocorrência, e aí às vezes não era bem atendida, não tinha uma outra mulher para fazer esse acolhimento, ou às vezes o marido era um policial e ela se sentia acuada para se fazer isso. Esse trabalho também da divulgação do ISP, junto com a secretaria, como é que é feito para a gente ter esses dados cada vez mais próximos da nossa realidade, para ter ações que lá na frente resultem nessa redução dos dados? Na verdade, o que a gente fala é que diminuiu a subnotificação, né? Porque a violência contra a mulher, ela engloba crimes que estão sujeitos naturalmente a uma maior subnotificação. Porque é muito difícil para a mulher denunciar, né? Quando a mulher vai fazer o registro de ocorrência, na verdade, ela está denunciando aquele agressor que, como a gente vê, há 17 anos, tem um padrão. Da grande maioria das vezes, é o próprio companheiro. Companheiro, ex-companheiro, namorado, marido, pai dos filhos. Então, isso faz com que seja muito difícil para a mulher denunciar, interromper esse ciclo da violência. Por isso, a gente acredita que os números sejam ainda maiores. A gente fala muito em subnotificação e uma política, como a secretária falou bem, de diminuição da subnotificação. Então, às vezes, a gente olha para um número que cresceu, por exemplo, no dossiê a gente retrata isso. A gente analisa também o tempo que a mulher leva para ir a uma delegacia registrar a ocorrência. Na maioria das vezes, ela faz isso logo após a prática do crime. Mas nós temos notado que o prazo de 5 a 10 anos, né, da prática do crime tem aumentado. Então, o crime aconteceu há 5 anos, e a mulher está indo agora nas delegacias fazer o crime. Isso tem uma parte positiva que denota, né, pode contribuir para a nossa análise no sentido de aumento da confiança no trabalho das polícias, do governo, das políticas públicas, né, e também da conscientização da população. Muitas mulheres que antes estavam subjugadas naquela relação agressiva não aceitam mais, elas estão mais conscientes dos seus direitos, há um trabalho mais eficiente no sentido de divulgação dos direitos das mulheres. Então, isso também precisa ser levado em consideração, né? A diminuição da subnotificação. Agora, Simone, dentro da SEDAI foi lançada uma cartilha justamente para alertar as mulheres de assédio, da violência sofrida. Explica um pouco para a gente esse papel com base nos dados do ISP, na criação da secretaria dedicada à mulher, e como chegou isso aqui na SEDAI, como é que está sendo feito esse trabalho. Antes, com relação aos dados, né, que vocês estão colocando, na SEDAI também a gente teve isso, né, porque a nossa área ela começou em junho do ano passado, e o tempo médio que levava para os relatos ficarem prontos com relação a assédio eram 280 dias. Agora está tendo uma média de 60 dias para a gente poder fazer a apuração desses relatos. E isso causou um aumento de 225% nos relatos com relação a assédio, e a gente tem essa mesma perspectiva, com relação que não aumentou a violência na SEDAI, né, a violência de trabalho na SEDAI, mas sim as pessoas viram que ela tem um canal dentro da empresa, que é a CPA, exatamente, que, na verdade, é o canal de ética, né, que ela pode fazer o relato dela, mas ela tem uma área para poder fazer essa apuração. E isso traz confiança para as pessoas poderem fazer esses relatos. Nós estamos no mês da mulher, né, no mês de março,
E também, em conjunto, a todo esse trabalho que a SEDAI está fazendo, né? Nós, ano passado, aderimos ao Pacto Global da ONU. Por isso, a gente está trabalhando em conjunto com os princípios, com os objetivos de desenvolvimento social, com os movimentos com relação a esse Pacto Global. E, nesse mês de março, a gente está lançando a Cartilha de Prevenção ao Assédio. Nela são colocadas as diversas formas de violência de trabalho que existem, como o assédio moral, que é quando uma pessoa, né, uma colaboradora ou um colaborador, ele é exposto a uma situação vexatória e humilhante, de forma repetitiva e prolongada, e isso pode gerar problemas psicológicos e psiquiátricos para essa pessoa, né? Pode gerar até pedidos de demissão, pode gerar licença médica, quer dizer, é uma situação muito delicada, muito sensível. Nós temos também o caso de assédio sexual, que ele não precisa ser repetitivo, como o caso do assédio moral. Uma vez só basta, e é crime pelo Código Penal. Né? E nós temos a questão do assédio sexual, é quando uma pessoa ela quer coagir a outra para se beneficiar sexualmente dessa pessoa. Com relação à gestão por injúria, é quando a gente tem um gestor que ele trabalha com os seus subordinados de forma inapropriada, de forma desrespeitosa, através de xingamentos, palavrões, ele age de maneira desrespeitosa com essas pessoas. E isso também pode gerar, não gera o caso do assédio moral, né, porque o assédio moral ele é específico para uma pessoa, mas ele pode gerar doença para essas pessoas, para esses subordinados. Por isso a importância da nossa área e por isso da importância dessa cartilha de prevenção, quer dizer, para a gente poder, antes de acontecer, eles já poderem ler essa cartilha, poderem saber como se portar dentro de uma empresa, saber que esse tipo de movimento não é adequado. Né? Ali é explicado também que, tanto com relação a assédio moral, sexual e gestão por injúria, isso pode ser considerado como uma infração gravíssima pela política de consequências da empresa. Então, você tem toda uma explicação, é uma cartilha assim, muito boa e muito importante para ela ser sempre divulgada dentro da empresa. Agora, Marcela, a Simone destacou ali, quando a gente fala de violência contra a mulher, obviamente o feminicídio, digamos assim, é o que mais alarma, né? Porque é a morte da mulher. Mas a gente tem outras categorias que também vão chamando a atenção e que são de extrema importância também, né? Tanto que o tema desse episódio é não. Então, às vezes, a violência no seu primeiro ato. Explica um pouco para a gente como é que são essas categorias e como é que se separa essas categorias também, para as mulheres terem um pouco de noção, que às vezes pensam que é algo normal, mas não é normal. Né? A violência contra a mulher é um ciclo, né, de violência. E, dificilmente, nesse ciclo de violência, o agressor já começa com um grau mais elevado. Né? Eu costumo falar também que a violência contra a mulher é um degrau, em que é uma escada, em que cada degrau que você vai subindo, a violência contra a mulher vai progredindo, até chegar no último degrau, que culmina com a retirada da vida da mulher, que é o feminicídio. Então, só que até chegar nesse momento, ocorrem outras violências entendidas como menores, e que, com o passar do tempo, tendem a ser normalizadas naquele relacionamento. Né? Então, é um homem que começa gritando, desrespeitando, agredindo verbalmente. E, com o tempo, a mulher vai se acostumando com aquele comportamento, né? Normalizando, achando que aquilo é tolerável, quando, na verdade, isso já é um tipo de violência. Né? Claro, não tão grave quanto o feminicídio, mas violência moral, violência psicológica, uma violência que está muito em voga hoje em dia, principalmente nesse período pós-pandemia, né, em que nós evoluímos mais para uma era digital, em que a internet também está sendo utilizada para a prática de delitos. Então, quando o homem utiliza as redes sociais para ofender a mulher, isso tudo se enquadra nesse panorama de violência. E a tendência é sempre evoluindo e a mulher ir normalizando, achando que aquele episódio... Hoje em dia, o homem agride fisicamente. Então, os episódios em que
que ele grita com ela, em que ele ofende, para ela já virou normal, porque não há uma agressão física. Só que a agressão emocional, que a gente chama de violência psicológica, ela é tão grave quanto a violência física, apesar de não deixar sequelas visíveis. Ela pode provocar o adoecimento da mulher, né? Depressão, e, inclusive, a violência psicológica, ela proporciona a perpetuação daquele ciclo. Porque, através desse comportamento que vai minando os sentimentos, as emoções da mulher, a mulher vai se sentindo incapaz de sair daquela relação. Então, é o homem que fala para a mulher: você não serve para nada, se eu te deixar, ninguém mais vai te querer, você não faz nada direito, você é maluca. Você não é bonita, você é feia, você... Então, isso vai atingindo o amor próprio da mulher de uma maneira que ela se vê incapacitada de sair daquela relação, o que já é muito difícil, porque envolve a família dela, envolve uma relação íntima de afeto. Então, é muito importante ficar atento aos primeiros sinais de violência. E já no primeiro sinal, interromper um ciclo. Secretária, como é que a pasta vem atuando nesse sentido, né, dessa gama que a gente tem, infelizmente ainda constante, intensa, de violência contra a mulher? Como é que é esse trabalho, além do que você já tratou em relação ao feminicídio? Bom, a gente, pegando o gancho do Não é Não, nós tivemos uma grande oportunidade de trabalhar junto com a Polícia Militar e Polícia Civil, especificamente no Carnaval. Nós estávamos com 1 mês e pouquinho, né, de existência, nós fomos criados dia 2 de janeiro, e aí nós fizemos uma grande campanha para o Carnaval, porque é uma época, né, que os crimes de assédio, de violência tendem a aumentar, e aí nós tivemos uma feliz parceria com a Polícia Militar de divulgar o programa, o APP Rede Mulher, de divulgar mais, né, de forma mais maciça nos blocos de carnaval. Então, nós tivemos aqui em torno de mais de 2.000 downloads desse app. Nós fizemos movimentação, campanha mesmo de conscientização nos grandes blocos, na cidade do Rio de Janeiro e em alguns municípios do estado. E nós fizemos um lema que era: ouvi um não, respeite a decisão por um carnaval sem assédio. E o retorno foi muito positivo da sociedade civil, porque a gente tem que ser mesmo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, diariamente, incansavelmente, homens e mulheres. E aí a gente tem que parar de achar que só tem que falar para as mulheres, pelo contrário, a gente tem que falar principalmente para os homens, para que eles sejam nossos aliados. Então, a Secretaria cuidou, junto com a publicidade do governo, para que essa mensagem fosse levada em vários veículos de comunicação, e deu muito certo, porque a gente, de forma lúdica, de forma alegre, né, como é o Carnaval, como tem que ser, estávamos há 2 anos, pós-pandemia, sem os grandes blocos de rua, sem os grandes movimentos da sociedade, mas nós fizemos essa grande campanha e queremos fazer, junto com outros órgãos, não só Polícia Civil, Polícia Militar, mas outras pastas, como Educação, Saúde, porque a gente está muito convencido que as campanhas de conscientização são muito importantes, Lacerda. Eu acho que a gente precisa ter em todos os espaços, e já parabenizo, Simone, pela tua iniciativa em relação ao assédio moral, ao assédio ao trabalho, porque assédio é assédio, né, gente? Aquilo vai minando de uma forma, e a última escalada, no caso da mulher, é o feminicídio. Então, o papel da Secretaria é muito esse, de forma transversal, de forma ao lado das outras pastas, mas trazer a responsabilidade de nortear por onde nós iremos caminhar. Então, sempre teremos que ter campanha, nós também estamos alinhados com os ODS, igualdade de gênero, o nosso é o ODS 5, né? A gente é o que pauta as nossas ações, e nós trabalhamos também com o eixo da autonomia econômica das mulheres e a atenção integral. Somos 3 eixos, né? Combate e enfrentamento à violência, a promoção da autonomia econômica, porque a gente acredita que, através de uma mulher autônoma, economicamente, ela consegue romper o ciclo da violência,
de forma mais rápida, se ela tem um trabalho, se ela tem um sustento, ela consegue romper aquele relacionamento abusivo. E o terceiro eixo é a da saúde integral dessa mulher, que ela consiga, se olhando de forma integral, com uma saúde em dia, com as condições de proteção básica para ela e para sua família, para os seus filhos, ela consegue romper esse ciclo de violência. Agora, Simone, a secretária destacou, a SEDAI está dentro desse contexto da violência contra a mulher, mostrando e estando com as portas abertas. Traz um pouco também, internamente, qual a importância que está sendo feito esse trabalho, qual a importância da SEDAI abrir essas portas para esse tipo de denúncia. Marcos, eu acho fundamental, né, porque nós vivemos numa comunidade, nós vivemos numa sociedade, nós somos interligados. Então, se cada empresa fizer o seu papel, que é o que a SEDAI vem fazendo, isso é um trabalho em conjunto, né? Não é um trabalho só do Estado, e aí está o Pacto Global da ONU, por causa disso, é trazer as empresas também para poder fazer esses trabalhos. As 17 ODSs, como o Francisco falou no outro Manancial Talks que nós fizemos aqui, elas são transversais, né? A gente pode ter pego 4 ODSs específicas, mas todas elas se falam. E esse trabalho do assédio, ele está muito ligado a essa questão da ODS 5, né, que é a igualdade de gênero, que é para a gente poder eliminar toda forma de discriminação e violência contra a mulher e poder promover também o trabalho de liderança para as mulheres em cargos de alta gestão plena e efetivamente. E também o trabalho que a SEDAI faz, né, com relação à governança, né, nós temos a ODS número 16, que é a paz, a justiça e instituições eficazes, responsáveis e transparentes, que é o trabalho que a gente faz também através tanto na estrutura do compliance e da governança da SEDAI, quanto com relação ao nosso canal de denúncias, que ele é um canal externo. Então, ele mostra a transparência dele, porque ele é sigiloso, porque ele é imparcial e porque ele é independente. Olha, Marcela, na internet tem o termo stalkear, né? Fulaninho está stalkeando ciclaninha. Às vezes pode ser uma coisa até boba, digamos assim, né? Entra lá, curte 5 fotos, comenta, mas quando a gente ultrapassa um pouco essa barreira que pode ser uma brincadeira, pode ser uma curiosidade, uma fofoca da vida alheia, acaba entrando também nos dados do Estudo de Segurança Pública relativos à violência da mulher. Até que ponto pode ser uma brincadeira de internet e até que ponto se torna uma agressão, um assédio contra uma mulher, uma importunação contra ela? No ano de 2021, nós tivemos uma novidade legislativa, né, que foi a tipificação do crime de stalking ou perseguição. Ele está sendo muito conhecido como stalking, vem, né, do inglês, deriva do inglês, stalk, e significa perseguir incessantemente. Inclusive, no contexto da caça, ele se refere àquela situação em que o predador persegue continuamente a sua presa. E, na prática, é bem isso que acontece mesmo. Foi uma feliz comparação, porque muitas mulheres acabam se vendo dessa maneira, como uma presa, e o seu agressor, seu ex-companheiro, seu ex-namorado, um predador. Então, vai depender muito da intenção com que aquela ação é feita. O crime de stalking, na verdade, ele é muito mais amplo. A gente fala muito em stalkear, porque, como eu havia comentado, a gente está nessa era digital. Mas ele, na verdade, ele tem um objeto que abrange muito mais condutas, inclusive presencialmente. Aquele homem que segue a mulher, né? A mulher vai para o trabalho, o homem vai atrás, vai para a academia, vai atrás. Ele não fala nada, ele não conversa, não agride, mas só o fato dele estar perseguindo reiteradamente a mulher, isso já causa um transtorno emocional naquela mulher, já atinge a saúde emocional dela. Então, esse caso se enquadra como crime. Então, vai depender muito da intenção com que a ação é feita. Lembrando que o meio digital ele não é
terra de Marlboro que as pessoas podem fazer o que quiserem. O que você está fazendo ali nas redes sociais, na internet, a pessoa é responsabilizada e ela pode responder por crime se a intenção foi, de fato, acabar perseguindo essa mulher de maneira a causar qualquer tipo de transtorno emocional. Secretária, no último dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi lançado o Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Como é que vai funcionar esse pacto? Esse pacto ele já tinha sido apreciado na primeira gestão do governador e nós optamos por reassinar. Não sei se esse termo existe, mas a gente precisou reavivá-lo, sabe, Lacerda, porque ele é muito importante para que a sociedade civil, outros órgãos do governo, outras secretarias, possam formar um grupo de trabalho coordenado por nós, para que a gente, em 90 dias, apresente uma minuta ao governador, para que a gente possa traçar os caminhos de fato concretos. Quando a gente pensa em grupo de trabalho, mais um grupo de trabalho, né, Marcela? A gente fica um pouco até cansada desse termo, mas faz parte dos procedimentos governamentais, a gente não tem como fugir de uma publicação. Então, teremos a Secretaria de Direitos, a Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria de Trabalho e Renda, Secretaria da Casa Civil, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, todos os órgãos que pensam e executam políticas para as mulheres. E ali, com um representante de cada pasta, coordenado por nós traçaremos as ações efetivas para que a gente possa, de fato, combater, diminuir a violência contra a mulher, em todas as esferas, né? Assédio, violência psicológica, violência patrimonial, violência física, e esse eu acho que é o caminho natural da secretaria, né? Quando a gente fala nesse termo repetidamente transversalidade, mas é que as ações sejam coordenadas e orientadas por nós da secretaria e que a gente tenha o papel mesmo de cobrar. Então, nesse grupo de trabalho, nós iremos implementar as ações concretas em relação à diminuição, à violência contra a mulher e também diretrizes em relação à empregabilidade, empreendedorismo, porque é a pasta que também, né, é o é o eixo que está diretamente relacionado, que a gente acredita para a diminuição dessa violência contra a mulher. Em estádios de futebol, vocês também estão colocando, junto com a Secretaria, com a Polícia Civil, né, Secretaria de Polícia Civil, espaços para as mulheres Essa é uma denunciarem ação também. exclusiva da doutora Gabriela, nossa querida amiga diretora das DEANs. É uma articulação que já vinha sendo feita e a gente também entende que nesses espaços, nos dias de jogos de futebol, a violência aumenta bastante. Quando, né, enfim, os times perdem, os homens bebem mais, usam, né, mais a bebida alcoólica, e aí a violência aumenta bastante. Então, é mais uma vez falando da conscientização das campanhas nos estádios. Já existem alguns estádios que têm a presença do Tribunal de Justiça, e a doutora Gabriela, com o time das DEANs, vai estar presente nos dias de maior movimento nos estádios, para que a gente possa, de fato, coibir essa violência no local e também através, né, de conscientização, entrar em alguns jogos. A gente tem que ocupar todos os espaços, em todos os momentos. E o espaço para todos, né? Você pega o exemplo de Curitiba, quando foi proibida a entrada de homens por conta da violência, 2 estádios de futebol lotados só de mulheres e crianças para aproveitar uma partida de futebol, né? E Simone, como é que é trabalhar numa empresa onde se tem mais homens do que mulher? A gente vive um grande debate para ter a proporção igualitária de homens e mulheres trabalhando numa empresa, assim como a questão salarial, as vagas de trabalho. Como é que é para uma mulher atuar num espaço onde se tem mais homens? Olha, Marcos, o que acontece? Ao meu ver, nós temos homens maravilhosos, funcionários aqui, colaboradores, que são atenciosos, são generosos, são cuidadosos, são respeitosos, são educados, que trabalham com a gente.
Então, eu não vejo por esse lado, né, de ser maioria, eu vejo pelo lado da educação. E como a gente está sempre buscando esse melhoramento para todos trabalharem bem, terem bem-estar, né? Para a gente é muito importante assim, a campanha de prevenção, né, para as pessoas saberem se portar no ambiente de trabalho, independente das mulheres serem maioria ou dos homens serem maioria, que é o caso da SEDAI, mas sim de um trabalho que a pessoa consiga entender que, nesse ambiente que a gente está da empresa, quando se tem educação e respeito, todo mundo trabalha melhor, né? Todo mundo desenvolve melhor, a empresa produz mais, isso gera mais benefícios para a comunidade à nossa volta e para a sociedade como um todo. Então, eu acho que o exemplo desses homens que nós temos dentro da SEDAI, que são extremamente educados, respeitosos e pessoas maravilhosas, que a gente consegue trabalhar muito bem, são nesses exemplos que a gente tenta fazer com que o nosso trabalho, a gente perpetuar o trabalho quando vem um relato para a gente, e a gente tem que fazer uma entrevista com uma suposta vítima ou com as testemunhas, a gente tenta sempre passar essa questão da educação e do respeito, para que isso possa ser perpetuado para a empresa como um todo, sejam para homens ou para mulheres. Como é que é feito esse trabalho aqui dentro da SEDAI? Quando chega uma denúncia, essa entrevista, às vezes o agressor, né, o acusado, como é que é feita essa abordagem? Porque a gente está num ambiente de trabalho, a gente está lidando com duas pessoas e tem que ser também um cuidado de uma maneira geral, né, para não expor a vítima e para não causar um problema grande para a empresa também, dependendo da situação. Como é que é esse trabalho? Sim, a gente tem esse trabalho de prevenção, né, que a gente tem um programa de compliance, no compliance da empresa, que é com um treinamento do corpo funcional e também uma comunicação interna bem assertiva, né? Nisso a gente criou essa cartilha, então esse é o pilar da prevenção. Quando a gente já chega ao ponto de ter a detecção, a gente tem que remediar essa questão, né? E aí entra o canal de ética da SEDAI, que é esse canal que eu falei com você, que é independente. As pessoas entram em contato nele através do telefone ou através do site. Eu posso falar qual é? Posso. É o 0800 600 2675 ou www.contatoseguro.com.br/SEDAI. A pessoa entra nesses canais, ela faz o relato, tá? Esse relato ele vai ser encaminhado para a comissão de ética. A comissão de ética ela vai fazer uma pré-análise, vai passar isso para a gente, se tiver a materialidade. A gente vai fazer essa apuração, a nossa área faz a apuração, chama a vítima, né, a suposta vítima, a gente faz o acolhimento dessa pessoa, a gente conversa com essa pessoa com todo respeito, a gente pede para essa pessoa não passar para essa colaboradora ou colaborador, não passar essa informação para frente, não espalhar isso pelos corredores da empresa, porque isso piora a situação, né? A gente pede para ela indicar testemunhas, ela indica essas testemunhas, a gente chama para poder conversar também. Disso a gente faz um relatório final de apuração, a gente passa para a comissão de ética novamente, a comissão de ética faz uma análise desse relatório e ela julga conforme a política de consequências. Mas todo esse trabalho que é feito é um trabalho que a gente faz assim com muito zelo, com muito respeito, e a gente sempre conversa com essas pessoas, para elas, assim, às vezes até as pessoas, as colaboradoras ou colaboradores, eles estão, vamos dizer assim, com raiva, chateado, e a gente tenta acalmar, apaziguar, para não virar um ringue de guerra dentro da empresa. Então, a gente sempre está nesse processo de conversar com educação, com respeito, que eu acho que esse é o caminho. Marcelo, o Instituto de Segurança Pública trabalha com dados e dados de tudo quanto é tipo do Rio de Janeiro, né? Como é que é feito o processo de seleção desses dados para a violência contra a mulher?
como é que é feita também a parte de divulgar esses dados, trazendo um encaminhamento para eles? Explica um pouco esse trabalho do ISP. O ISP divulga no site diversos dados que são públicos. Além disso, nós temos uma série de painéis interativos que qualquer um pode acessar e fazer pesquisa, inclusive a respeito da violência contra a mulher. Ali pode ser feita pesquisa de violência em razão do sexo, idade, cor, tipo de crime, lei aplicável. Mas, além disso, a gente também produz estudos específicos voltados para as pastas de segurança pública. Inclusive, no Dia Internacional da Mulher, a secretária e eu assinamos nosso acordo de cooperação entre a Secretaria da Mulher e o ISP, e em que nós estamos construindo uma ferramenta especial para a Secretaria da Mulher ter acesso a esses dados da violência de maneira mais fácil, mais rápida, menos burocratizada, justamente porque a violência contra a mulher é muito dinâmica. Então, a ideia é que a pasta toda possa ter acesso a esses dados de uma maneira mais dinâmica, justamente para contribuir com uma maior eficiência das políticas públicas. E quando vocês pegam esses dados e conseguem juntar um pouco, interligar, né, digamos, alguns dados e trazer para a sociedade de uma maneira mais clara, o tema também fica mais fácil a ser debatido, né? Que às vezes a gente tem diversos dados que a gente fica, meu Deus, como é que eu vou elencar todas essas pontas aqui? E vocês fazem esse papel e assinando agora esse acordo, a tendência é de deixar mais claro esses números e, digamos assim, criar um alarme um pouco mais forte em relação à violência contra a mulher. Como a própria Lô tinha comentado, é uma demanda do nosso governo a transparência. A transparência nos dados da segurança pública é fundamental, em especial em um tema que atinge toda a nossa sociedade, como é o caso da violência contra a mulher. Então, o nosso objetivo, claro, é poder contribuir para subsidiar as políticas públicas, mas também é interessante que se tenha a transparência mais ampla possível para que as pessoas entendam que isso não é um mimimi, como a gente já ouviu tanto tempo dizer. Né? A violência contra a mulher... Não, são dados, né? São fatos. Né? Então, é importante que esses dados estejam disponíveis para a população para serem acessados da melhor forma, da maneira mais fácil possível. Então, no nosso site, isso é possível, essa consulta. Além disso, podem ser enviadas demandas via e-mail para o ISP também. E com os órgãos públicos, a gente tem um canal ainda mais fácil, né, com uma demanda para facilitar esse fluxo de informações, que é justamente para contribuir aí para o trabalho dessas políticas públicas. Secretária, e quais são os próximos passos da pasta, outros projetos que vocês estão tratando também nesse mês da mulher? E, obviamente, a pasta segue, né? Não. Segue. E só complementando, através dos dados do ISP, quero dar um exemplo prático. Por exemplo, nós temos 92 municípios, e aí com os dados do ISP, não só eu, mas as outras pastas, os deputados conseguem olhar e demandar concretamente quais são as ações em termos de políticas públicas numa região norte, numa região noroeste, numa região sul do Estado. Né? Às vezes a gente precisa justificar a implementação de uma DEAN, de uma delegacia da mulher, em determinado município, e ali talvez não tenham tantos crimes envolvendo, né, Marcela, a temática da mulher. Talvez num outro município, numa outra região, justifique mais. A gente, às vezes, né, precisa fazer um abrigo, a gente vai precisar criar novos abrigos em parceria com os municípios. Então, através desse dossiê, que são os dados fidedignos do nosso Estado, a gente consegue, de fato, planejar os próximos passos. Né? Então, nesse sentido, sem os dados, a gente não consegue caminhar. Por isso que o dossiê Mulher é tão fundamental na implementação da política pública. Os próximos passos da nossa secretaria, nós tivemos participando pela primeira vez do COSUD, que aconteceu tem 2 semanas, logo após o Carnaval, que é o consórcio da região Sul e Sudeste, e aí nós tivemos a parceria de mais 6 estados dessa região, foi a primeira vez que a gente participou com o GT Mulher e Cidadania. Então, nós tivemos discussões acerca sobre orçamento,
né, para a pasta das mulheres. Nem todos os estados ainda têm Secretaria da Mulher, mas alguns têm subsecretaria, coordenadoria. Então, essa política também, de forma integrada com os nossos vizinhos da região Sul e Sudeste, também é muito importante. E nós criamos um fórum interestadual das gestoras públicas da pasta da mulher. Nós vamos trabalhar em conjunto com as secretárias, coordenadoras ou subsecretárias, no sentido de implementarmos dentro do COSUD desses 7 estados. Nós também nós estamos fazendo vários convênios com pastas, como fizemos com o ISP, como fizemos com a OAB. Nós fomos procurados pela OAB-RJ, Seccional Rio de Janeiro, e firmamos no dia 8 um convênio para que a gente possa, junto com a OAB, através das 62 seccionais regionais, que a gente possa usar as instalações da OAB no estado do Rio de Janeiro e que lá, nessas regionais, a gente possa promover encontros, palestras, treinamentos para essas seccionais nesses municípios. É muito importante que a gente tenha órgãos como a OAB, com uma capilaridade tão grande, com uma mão de obra como os advogados, possam abrir as portas para que a gente se faça presente nos 62 municípios. Nós também fazemos parte da rede COEM, que é a rede coordenada pelo Tribunal de Justiça, onde estão todos os órgãos de segurança, de serviços públicos. Teve a posse do CEDIM, Conselho Estadual da Mulher, a qual eu sou a presidenta desse mandato agora de 4 anos. Então, assim, a gente tem muito caminho pela frente, com ainda 3 meses de existência formalizados, mas a gente acredita que trabalhando em sinergia, em parceria, de ombros acirrados com todas as pastas do governo, sobretudo nesse momento com as forças, com as pastas de segurança, e com o desenvolvimento econômico também, porque, repito, sem o desenvolvimento econômico, essa mulher ela não consegue ir para o mercado de trabalho. Já vou dar um spoiler que amanhã nós teremos um evento Empreenda Mais Mulher, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também assinaremos mais um convênio de cooperação técnica, e aí depois vocês convidem o secretário Vinícius Fará para falar sobre isso, senão ele vai ficar muito bravo, mas vai ser um convênio assim, que vai atingir um número muito grande de mulheres empreendedoras no nosso estado. Então, eu queria deixar aqui, não sei se a gente está caminhando para o fim, mas é importante, eu queria registrar a importância desses momentos de fala, da temática da mulher empreendedora, da segurança para a mulher, das regras das empresas de compliance, da equidade, convidar as mulheres que façam parte da política pública, dos movimentos sociais, porque a gente não pode fazer nada, sobre nós sem nós. Então, se a gente não ocupar esses espaços, a gente não pode reclamar, Então, assim, quando eu fui convidada para assumir a pasta, sempre dá aquele frio na barriga, mas eu falei, depois eu não posso reclamar de que a mulher não está na política, a gente precisa dessa representatividade em todos os espaços. Então, contem conosco da Secretaria da Mulher, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Simone, suas considerações finais também. Eu quero colocar, Marcos, da importância desse trabalho que está sendo desenvolvido na SEDAI, com relação à CPA, da responsabilidade que a gente tem com relação a isso, do respeito que a empresa tem com relação a qualquer tipo de violência que aconteça dentro da empresa. As pessoas elas devem fazer o relato, no canal. Isso vai ser recepcionado, vai ser passado para a gente vai fazer esse trabalho de apuração, a gente vai acolher essas vítimas, e isso é um trabalho muito importante, porque é um trabalho também de educação. A nossa área, a gente vê não só o que a gente recepciona depois do que acontece, mas sim a gente vê o que a gente pode melhorar na empresa com essas coisas que aconteceram. O que a gente pode desenvolver dentro da empresa com relação a qualquer tipo de assunto, e em voga agora o assédio que a gente está conversando. Então, eu acho fundamental esse tipo de trabalho, por isso que eu coloquei no início, que eu sou muito feliz de fazer esse trabalho, apesar de ser um tema muito sensível,
mas ele é muito importante. Então, era isso que eu queria colocar, da importância desse trabalho para a empresa e para a sociedade como um todo. Obrigado, Simone. Marcela, diga lá. Vite, deixa eu só fazer um convite que eu esqueci. Convidar todas e todos a baixarem o aplicativo da nossa Polícia Militar, do Governo do Estado, o app Rede Mulher. Ele tem vários serviços e, principalmente, tem um botão de emergência que, se acionado, a Polícia Militar vai ao local onde essa mulher estiver sofrendo assédio, violência, qualquer tipo de crime. É muito importante que seja divulgado app Rede Mulher. Lá tem todas as relações, telefones e endereços da rede de proteção para essa mulher. Fica aqui esse convite, porque é um app muito completo e importantíssimo. Obrigada. Importante. Eu que agradeço, secretária. Marcela, suas considerações finais? Agradecer o convite da SEDAI, parabenizar essa iniciativa, né? As palavras da secretária são irretocáveis, quero ratificar, parabenizá-la pelo trabalho que está sendo feito na secretaria. A secretária Elô chegou chegando. Parabenizar a SEDAI também por essa iniciativa do compliance, muito importante. E deixar também aqui um convite para todos conhecerem um dossiê mulher. É possível baixar na íntegra no site do ISP, www.isp.rj.gov.br. Ali também tem vários outros dados da violência contra a mulher, tem consultas interativas, e o nosso dossiê está na íntegra, então disponível aí para quem tiver interesse. Deveria ser livro de cabeceira de todo mundo. Então fica a dica. Gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui, você que está acompanhando também mais um Manancial Talks, nessa 9ª edição. Gostou? Compartilhe para todo mundo, um tema sério que nós debatemos aqui. Em breve teremos mais. Tchau, tchau!